Elowen Carver tinha 29 anos quando desapareceu sem deixar vestígios nos arredores de Charleston, na Carolina do Sul. Tatuadora talentosa e proprietária de um pequeno estúdio no centro histórico da cidade, ela conquistou 15 mil seguidores fiéis em seu canal no YouTube, onde exibia seus desenhos complexos e compartilhava um pouco de seu processo criativo. Seu trabalho era distinto, muitas vezes incorporando símbolos místicos e padrões antigos que pareciam contar histórias além da tinta em si. Quem conhecia Elowen a descrevia como magnética, alguém que chamava a atenção assim que entrava em uma sala. Ela tinha 2 filhos, uma menina de 4 anos chamada Iris e um menino de 7 anos chamado Callum, ambos de relacionamentos anteriores. No início de fevereiro de 2022, Elowen havia garantido financiamento para expandir seu negócio, planejando abrir um segundo local em Savannah. Ela já havia assinado o contrato de aluguel e encomendado o equipamento. Sua mãe, Patrícia, costumava dizer que, quando Elowen decidia algo, nada podia impedi-la de alcançar seu objetivo. Mas, nas últimas semanas de janeiro de 2022, algo mudou. A mulher confiante e motivada que todos conheciam começou a exibir um comportamento que alarmou as pessoas mais próximas a ela. Ela falava frequentemente sobre estar sendo observada, sobre forças além de seu controle se aproximando. Ela fez previsões sobre a morte que se revelariam perturbadoramente precisas. Marcus Thompson era o pai da filha mais nova de Elowen, Iris. O relacionamento amoroso deles havia terminado em outubro anterior, cerca de 3 meses antes de ela desaparecer. Mas eles mantiveram o que ambos descreveram como um acordo respeitoso de copaternidade. Não havia histórico documentado de violência entre eles, nenhuma ordem de restrição, nenhuma disputa amarga pela custódia. Quando Elowen desapareceu, os usuários das redes sociais imediatamente atacaram Marcus, inundando suas contas com acusações e ameaças. Seu nome ficou em alta nas tendências locais por semanas. No entanto, as evidências que acabariam surgindo pintaram um quadro muito mais complicado do que simples violência doméstica. Na noite de terça-feira, 25 de janeiro, por volta das 2 da manhã, Marcus recebeu um telefonema de Elowen, que ele mais tarde descreveu como profundamente perturbador. Ele estava dormindo quando o telefone tocou, e a voz de Elowen soou com uma intensidade que imediatamente o tirou da sonolência. Ela se desculpou pelo horário tardio, reconhecendo que ele tinha que trabalhar pela manhã, mas insistiu que precisava lhe contar algo que não podia esperar. O que ela disse a seguir assombraria Marcus por muitos anos. Elowen lhe contou que seus últimos 4 relacionamentos sérios, antes dele, haviam terminado em morte. 4 homens, ela alegou, haviam morrido em um período de 6 anos. Quando Marcus pediu que ela esclarecesse o que queria dizer, Elowen respondeu com palavras que o deixaram arrepiante. Ela disse que havia causado essas mortes, que havia desejado que elas se tornassem realidade. Marcus, confuso e preocupado, disse que ela estava falando bobagem e precisava procurar ajuda. Ele encerrou a ligação, presumindo que ela estivesse passando por algum tipo de crise de saúde mental. Mas Elowen não havia terminado. Na hora seguinte, ela lhe enviou uma série de mensagens de texto contendo imagens que ele teve dificuldade para entender. Havia fotos de símbolos ocultistas, capturas de tela de artigos sobre seu signo do zodíaco, Escorpião, e sua conexão com a morte e a transformação, fotografias de altares com velas e itens pessoais dispostos em padrões específicos. As mensagens ficaram cada vez mais enigmáticas e desconexas. 2 dias depois, na quinta-feira, 27 de janeiro, ocorreu algo que se tornaria fundamental para compreender os últimos dias de Elowen. Uma moradora do seu complexo de apartamentos, uma professora aposentada chamada Ellen Rodrigues,
Notou uma atividade incomum na área comum do pátio atrás do prédio. Através da janela da sua cozinha, Helen observou Elowen ajoelhada ao lado de um pequeno pedaço de terra perto da cerca, trabalhando com intensa concentração. Parecia que ela estava enterrando ou desenterrando algo. A iluminação era fraca, mas Helen podia ver Elowen manuseando o que parecia ser uma caixa de madeira, aproximadamente do tamanho de uma caixa de sapatos. Quando Elowen olhou para cima e percebeu Helen observando pela janela, sua reação foi imediata. Ela se levantou rapidamente, limpou a sujeira das mãos e caminhou diretamente para o apartamento de Helen, no térreo. Helen, insegura sobre a situação e sentindo-se desconfortável devido ao horário avançado, optou por não abrir a porta. Em vez disso, ela falou com Elowen pela câmera da campainha Ring, que gravou toda a conversa. A filmagem mostra Elowen parada sob a luz da varanda, com terra ainda visível em seus jeans. Seu cabelo estava preso para trás e sua expressão transmitia uma mistura de defensividade e algo mais difícil de definir. Urgência, talvez, ou resignação. As primeiras palavras que saíram de sua boca foram uma tentativa de tranquilizar, embora tivessem o efeito oposto. Elowen se identificou como vizinha do andar de cima de Helen e imediatamente abordou o que Helen havia testemunhado. Ela disse que queria ser honesta, que não iria mentir sobre o que estava fazendo. Ela admitiu que praticava o que chamava de root work, uma forma de magia popular que envolve o uso de materiais naturais, pertences pessoais e processos ritualísticos para influenciar eventos e pessoas. Ela esclareceu que usava essas práticas para fins positivos e negativos, dependendo da situação. O root work, às vezes conhecido como hoodoo ou conjure, tem raízes históricas profundas no sul dos Estados Unidos, particularmente nas comunidades afro-americanas. Ele combina elementos das tradições espirituais africanas com a magia popular europeia e a fitoterapia nativa americana. Os praticantes acreditam que, ao manipular objetos físicos, ervas, raízes e itens pessoais pertencentes a uma pessoa específica, eles podem afetar a vida, as emoções ou o destino dessa pessoa. As práticas podem ser usadas para proteção, cura, atração do amor ou garantia de prosperidade. Mas também podem ser empregadas para fins mais sombrios: controlar alguém contra sua vontade, causar danos ou até mesmo provocar a morte. O ato específico de enterrar objetos tem um significado particular nas tradições do root work. Quando os itens são enterrados na propriedade de alguém ou perto da casa de uma pessoa, acredita-se que isso vincula esse indivíduo à vontade do praticante, para impedi-lo de partir ou para manter influência sobre ele, mesmo à distância. A localização é importante. A profundidade é importante. A fase da lua, o dia da semana, a combinação específica de itens, todos esses fatores contribuem para o efeito pretendido do trabalho. Mas há uma regra fundamental nessas práticas. O sigilo é fundamental. Ser observado enquanto realiza um ritual é considerado catastrófico. Os praticantes acreditam que, quando alguém testemunha o trabalho, a energia é interrompida. O feitiço se torna instável e a magia pode se reverter, voltando-se contra a pessoa que a lançou. Em algumas tradições, ser pego durante um ritual significa que tudo o que você pretendia para o seu alvo se manifestará em sua própria vida. Os espíritos que foram invocados para realizar sua vontade podem decidir cobrar seu pagamento de você. Helen disse mais tarde aos investigadores que achou toda a interação bizarra e ameaçadora, embora Elowen nunca tenha levantado a voz ou feito ameaças explícitas. Após sua breve conversa, Elowen voltou para seu apartamento e Helen nunca mais a viu pessoalmente. Nos dias seguintes ao desaparecimento de Elowen, Helen mencionou o incidente à polícia
e as imagens da câmera Ring foram incluídas como prova. Uma ativista comunitária local chamada Denise Fletcher, que organizou os esforços de busca após o desaparecimento de Elowen, visitou o complexo de apartamentos para investigar. Denise confirmou que havia de fato uma área atrás do prédio, onde o solo mostrava sinais de perturbação recente. O solo estava solto, mais escuro do que a terra ao redor, e havia uma pequena depressão sugerindo que algo havia sido removido. Mas, apesar da extensa busca, nem a polícia nem os voluntários localizaram a caixa que Helen viu Elowen manuseando naquela noite. O que quer que Elowen tivesse enterrado ou recuperado permaneceu um mistério. O fim de semana de 29 a 30 de janeiro marcou um ponto de virada crítico nos dias que antecederam o desaparecimento de Elowen. Na tarde de sexta-feira, ela dirigiu até a casa de sua mãe em Somerville, uma cidade tranquila a cerca de 50 quilômetros a noroeste de Charleston. Ela levou as duas crianças com ela, planejando o que Patrícia supôs ser uma visita rotineira para passar a noite. Elowen frequentemente ficava com a mãe nos fins de semana, dando a Patrícia tempo com os netos, enquanto Elowen descansava ou trabalhava em esboços de design para os próximos clientes. A noite de sexta-feira transcorreu normalmente. Patrícia preparou o jantar enquanto as crianças brincavam no quintal. Elowen parecia cansada, mas bem, navegando pelo celular e respondendo às mensagens dos clientes. Ela mencionou estar animada com a expansão em Savannah, discutindo as cores da pintura para o novo estúdio e seus planos de contratar mais 2 artistas. Nada em seu comportamento sugeria a mudança dramática que ocorreria pela manhã. Mas quando Patrícia acordou no sábado, 30 de janeiro, encontrou Elowen sentada à mesa da cozinha, visivelmente abalada. As mãos de sua filha tremiam enquanto segurava a caneca de café, e seus olhos tinham um brilho vazio que Patrícia nunca tinha visto antes. Quando Patrícia perguntou o que havia de errado, Elowen inicialmente hesitou, depois começou a descrever eventos que faziam pouco sentido. Elowen alegou que alguém a seguia há quase 2 semanas. Ela descreveu um sedã azul escuro que aparecia repetidamente onde quer que ela fosse, mantendo distância, mas nunca desaparecendo completamente de vista. O veículo não tinha placa dianteira e as janelas eram escuras demais para que ela pudesse ver o motorista. Ela disse que ele a seguiu até o supermercado, até seu estúdio e até mesmo até a creche de Iris. Na quinta-feira anterior, o mesmo carro ficou estacionado em frente ao seu prédio por horas. Patrícia sugeriu entrar em contato com a polícia, mas Elowen balançou a cabeça com firmeza. Ela disse que as autoridades não a levariam a sério, que não tinha provas, apenas um pressentimento. Então, ela mostrou seu celular para Patrícia. O registro de chamadas exibia dezenas de chamadas recebidas de números bloqueados, todas com data e hora da semana anterior. Algumas vieram em grupos, 5 ou 6 chamadas em poucos minutos. Outras chegaram nas primeiras horas da manhã, depois da meia-noite. Elowen bloqueou o número repetidamente, mas de alguma forma as chamadas continuaram a penetrar sua lista de bloqueados, tocando independentemente das configurações que ela ajustasse. Patrícia fez a pergunta óbvia: quem estava ligando? A resposta de Elowen foi vaga e inquietante. Ela se recusou a citar nomes específicos. Em vez disso, ela se referiu ao autor das chamadas como alguém perigoso, alguém que não a deixava seguir em frente com sua vida. Ela usou a palavra maligno várias vezes. Quando Patrícia pressionou por detalhes, Elowen apenas disse que havia cometido erros, que se envolveu com forças que não podia controlar e que agora essas forças estavam exigindo algo dela que ela não estava disposta a dar. Então, Elowen disse algo que pareceu particularmente perturbador para Patrícia, considerando o que aconteceria nos dias seguintes. Ela olhou diretamente para sua mãe e afirmou com absoluta certeza que não viveria para ver seu 30º aniversário.
O aniversário de Elowen era em 15 de junho, aproximadamente 4 meses e meio depois. Para alguém que adorava comemorações e que normalmente começava a planejar seu aniversário com semanas de antecedência, essa afirmação tinha um peso enorme. Patrícia tentou descartar o comentário como resultado do estresse, da exaustão, se manifestando em pensamentos sombrios. Mas Elowen continuou insistente. Ela repetiu a afirmação, acrescentando que simplesmente sabia, que podia sentir da mesma forma que se sente a mudança do tempo antes da chegada da tempestade. Ela não explicou por que acreditava nisso ou o que especificamente a deixava tão certa. Ela simplesmente afirmou isso como um fato e se recusou a discutir o assunto mais a fundo. Na manhã de domingo, 31 de janeiro, Elowen fez outra ligação que mais tarde se tornaria significativa para os investigadores. Ela ligou para Marcus pouco depois das 8 horas, acordando-o pela segunda vez em menos de uma semana. Mas dessa vez, sua mensagem não era sobre relacionamentos passados ou desejos de morte. Desta vez, ela descreveu visões. Elowen disse a Marcus que continuava a vê-lo num acidente de carro fatal. As imagens eram específicas e vívidas. Ela viu a caminhonete dele colidir de frente com outro veículo numa rodovia de 2 pistas. Ela viu fumaça e vidros estilhaçados. Ela implorou para que ele não fosse ao culto na igreja que ele havia mencionado, que planejava ir naquela manhã. Ela insistiu que, se ele entrasse no carro, morreria antes do meio-dia. Marcus, já nervoso com a ligação de terça-feira, respondeu com uma mistura de preocupação e frustração. Ele disse a Elowen que ela não podia prever a morte, que precisava de ajuda profissional, que o que quer que estivesse experimentando não era sobrenatural, mas psicológico. Ele lembrou-lhe que todos morrem eventualmente e que viver com medo disso não levava a nada. Apesar dos apelos dela, Marcus encerrou a ligação e se preparou para ir à igreja mesmo assim. Ele nunca entrou no prédio. Em vez disso, ficou sentado no estacionamento por quase 1 hora, com o motor desligado, olhando para o painel do carro. Mais tarde, ele diria aos investigadores que não conseguia tirar da cabeça a voz de Elowen, o terror genuíno por trás de suas palavras. Ele reconheceu que havia algo profundamente errado com a mãe de seu filho e se sentiu impotente para lidar com isso. Por fim, ele dirigiu para casa sem ir ao culto, embora insistisse que essa decisão não tinha nada a ver com acreditar na previsão de Elowen e tudo a ver com seu estado emocional. Naquela tarde, Elowen se preparou para voltar a Charleston. Antes de partir, ela expressou ansiedade a Patrícia sobre a viagem em si. Ela se preocupava em voz alta que algo acontecesse na rodovia, que seu carro fosse forçado a sair da estrada e, mais importante, que seus filhos se machucassem. Ela repetiu várias vezes que precisava protegê-los, que eles não podiam ficar com ela naquele momento. Patrícia se ofereceu para ficar com as crianças por mais uma noite, mas Elowen recusou. Ela disse que precisava delas por perto, que se separar delas parecia errado. No entanto, suas declarações contraditórias revelavam o conflito interno que ela estava enfrentando. Ela queria mantê-las por perto e, ao mesmo tempo, temia que elas estivessem em perigo por causa de sua proximidade com ela. Por volta das 4 da tarde, Elowen colocou as 2 crianças em seu Honda CR-V prateado e começou a viagem de volta para Charleston. Patrícia ficou na varanda, observando até o veículo desaparecer na esquina. Ela ligou para Elowen pelo FaceTime aproximadamente 40 minutos depois para confirmar que sua filha havia chegado em casa em segurança. Elowen atendeu do quarto, deitada sobre os cobertores, totalmente vestida. Ela parecia exausta e disse que planejava tirar uma soneca antes de preparar o jantar. Ela prometeu ligar quando acordasse. Essa ligação nunca aconteceu. De acordo com familiares, Elowen acordou da soneca por volta das 6:30 da tarde. Patrícia enviou várias mensagens de texto para saber como ela estava, mas as respostas de Elowen foram breves e distraídas.
Por volta das 7h15, Elowen ligou para a mãe em estado de pânico. Ela alegou que o sedã azul escuro estava estacionado novamente do lado de fora do seu prédio, posicionado de forma a ter uma visão clara da porta da frente. Ela disse que se sentia presa, que não podia ficar lá com as crianças. Patrícia a incentivou a ligar para a polícia imediatamente, para registrar uma queixa oficial sobre o assédio. Elowen concordou e encerrou a ligação. Não está claro se ela realmente entrou em contato com as autoridades. O Departamento de Polícia de Charleston não tem registro de ter recebido uma ligação de Elowen Carver naquela noite, e nenhum policial foi enviado ao endereço dela. No entanto, alguns membros da família insistem que ela mencionou ter falado com um atendente, embora os detalhes dessa conversa nunca tenham sido compartilhados. O que se sabe é que pouco depois de falar com Patrícia, Elowen reuniu as duas crianças, colocou-as nas cadeirinhas do carro e saiu do apartamento. Ela não fez malas, nem reuniu seus pertences. Simplesmente pegou as crianças e foi embora. Vizinhos relataram mais tarde ter visto o carro dela sair do estacionamento em alta velocidade por volta das 7h45. Por volta das 8h20, Marcus recebeu uma ligação de Elowen. Ela parecia ofegante e urgente. Ela explicou que estava com pouco combustível, quase sem gasolina, e precisava que ele ficasse com as crianças. Ela não soube especificar para onde estava indo ou por quê, apenas que as crianças precisavam estar em um lugar seguro e que precisava que elas ficassem com ele imediatamente. Marcus fez perguntas básicas. Onde ela estava? O que estava acontecendo? Ela estava em perigo. Elowen evitou respostas diretas, repetindo que precisava que ele a encontrasse no posto Shell, na rodovia 17, em Mount Pleasant, ao norte de Charleston. Ela disse que explicaria tudo quando o visse. Marcus concordou, mas desta vez tomou uma decisão deliberada. Avisou seu primo Ryan, pedindo-lhe que estivesse presente durante a troca. Dado o comportamento cada vez mais errático de Elowen na última semana, Marcus queria uma testemunha. Durante a viagem até o posto de gasolina, Elowen ligou mais 2 vezes para Marcus. Na segunda ligação, que Marcus também colocou no viva-voz para que Ryan pudesse ouvir, Elowen começou a dar avisos que não faziam muito sentido. Ela disse a Marcus para ficar atento a veículos específicos na estrada. Ela mencionou uma caminhonete branca, um SUV preto e um Honda cinza. Ela disse que ele precisava estar vigilante, ficar alerta e evitar esses veículos se os visse. Então, ela acrescentou algo que alarmou Marcus particularmente. Ela disse para ele não parar nos semáforos vermelhos. Marcus pediu que ela esclarecesse o que queria dizer. A resposta de Elowen foi insistente, mas vaga. Ela disse que havia pessoas seguindo-os, que ele estava em perigo, que precisava confiar nela. Marcus disse claramente que ela precisava de ajuda, que o que quer que estivesse acontecendo exigia intervenção profissional. A voz de Elowen falhou quando ela repetiu que estava dizendo a verdade, que precisava que ele acreditasse nela. Marcus chegou primeiro ao posto Shell. Ele estacionou perto da entrada da loja de conveniência e esperou. Aproximadamente 5 minutos depois, o CRV prateado de Elowen parou em um dos postos de combustível. Marcus se aproximou do veículo e imediatamente percebeu como ela parecia desgrenhada. Seu cabelo estava despenteado, seus olhos estavam vermelhos e ela parecia incapaz de se concentrar em qualquer coisa por mais de alguns segundos. Sem que lhe pedissem, Marcus pegou a mangueira e começou a encher o tanque. Ele colocou $40 de gasolina comum enquanto Elowen soltava a íris da cadeirinha. A menina de 4 anos parecia confusa, mas calma, segurando um coelho de pelúcia. Então Elowen perguntou a Marcus se Calum também poderia ir com ele. Ela disse que as 2 crianças precisavam ficar longe dela naquela noite, que não era seguro para elas ficarem. Marcus concordou sem hesitar.
Enquanto ele se movia para ajudar Calum a sair do veículo, Elowen continuava apontando para os carros que passavam na rodovia. Ela os identificava pela cor, murmurando avisos que não faziam sentido coerente. Sedã branco, cuidado. Caminhão preto, está vendo? Van cinza, ali, está vendo? Seu comportamento havia se deteriorado significativamente desde sua última interação pessoal, semanas antes. Depois que as duas crianças estavam seguras na caminhonete de Marcus, Elowen caminhou até ele. Ela pediu um abraço. Marcus atendeu ao pedido e, mais tarde, descreveu o abraço como profundamente errado. Ele disse que parecia abraçar alguém que já havia partido, que não havia calor ou conexão, apenas desespero e vazio. Elowen se segurou por alguns segundos a mais do que o natural. Depois o soltou e deu um passo para trás. O plano, como Marcus entendeu, era simples. Elowen o seguiria até a casa de sua mãe, na vizinha Goose Creek, onde as crianças passariam a noite. Esse acordo já havia ocorrido inúmeras vezes antes, sem incidentes. Marcus saiu primeiro do posto de gasolina com o CRV de Elowen visível em seu espelho retrovisor. Mas no primeiro cruzamento depois do posto, algo mudou. O semáforo ficou vermelho e Marcus parou. O veículo de Elowen entrou na faixa da esquerda, acelerou, passou por ele e virou na direção oposta àquela em que deveriam estar indo. Marcus viu as luzes traseiras do carro desaparecerem no trânsito que seguia para o sul, em direção ao centro de Charleston. Ele imediatamente tentou ligar para o celular dela. A primeira ligação foi para a caixa postal. A segunda tocou 2 vezes antes de ser desconectada. A terceira ligação não conectou. Elowen havia desligado o telefone, ou a bateria havia acabado. Calum, sentado no banco de trás da caminhonete de Marcus, perguntou por que sua mãe havia ido embora. Marcus não tinha resposta. Na manhã de segunda-feira, 1º de fevereiro, a família de Elowen percebeu que algo estava muito errado. Patrícia ligava continuamente para o celular da filha desde a noite de domingo, e todas as tentativas iam direto para a caixa postal. As mensagens de texto não eram entregues, aparecendo como marcas cinzas em vez da confirmação azul, que indicava que haviam sido lidas. Elowen nunca ficava tanto tempo sem responder, especialmente quando se tratava dos filhos. Marcus entrou em contato com Patrícia no final da tarde de segunda-feira, explicando o que havia acontecido no posto de gasolina na noite anterior. Ele descreveu o comportamento errático de Elowen, seus avisos sobre veículos coloridos e o momento em que ela saiu dirigindo na direção errada. Patrícia sentiu uma certeza fria tomar conta dela. O que quer que Elowen estivesse fugindo, o que quer que ela temesse, finalmente a alcançou. Havia outro detalhe preocupante. Elowen havia mencionado várias vezes na semana anterior que tinha um compromisso marcado no escritório da Comissão de Loteria da Geórgia, em Atlanta. Ela alegava possuir bilhetes premiados no valor de uma quantia substancial, embora nunca tivesse especificado o valor exato. O compromisso estava marcado para segunda-feira de manhã, às 10 horas. Elowen, que era meticulosa em questões comerciais e nunca faltava a reuniões importantes, não compareceu. Os funcionários do escritório da loteria confirmaram que ninguém com esse nome havia se registrado. Na terça-feira, 2 de fevereiro, Patrícia registrou um boletim de ocorrência de pessoa desaparecida no gabinete do xerife do condado de Charleston. Ela forneceu aos investigadores fotografias recentes, uma descrição do veículo de Elowen e uma linha do tempo detalhada do comportamento cada vez mais estranho de sua filha nas últimas 2 semanas. Ela mencionou as chamadas bloqueadas, as alegações de estar sendo seguida e a previsão de Elowen de que ela não sobreviveria para ver seu 30º aniversário. Os investigadores imediatamente obtiveram as imagens de vigilância do posto Shell, onde Marcus e Elowen se encontraram.
O vídeo mostrava Elowen chegando às 20h37, com seu CR-V parando no posto número 4. A caminhonete de Marcus era visível na imagem, estacionada perto da entrada. As imagens capturaram Marcus abastecendo o veículo de Elowen e a transferência das duas crianças para sua caminhonete. A linguagem corporal de Elowen parecia agitada, seus movimentos rápidos e incertos. No entanto, havia uma lacuna significativa na cobertura. No momento exato em que Marcus e Elowen tiveram sua última conversa antes de se separarem, um caminhão de entrega parou diretamente na frente da câmera de segurança, bloqueando completamente a visão por aproximadamente 90 segundos. Quando o caminhão se moveu, os dois veículos já estavam saindo do posto. Os investigadores acharam o momento suspeito, mas não conseguiram determinar se foi uma obstrução deliberada ou uma coincidência infeliz. As imagens de vigilância confirmaram o relato de Marcus sobre os eventos. Os registros de tempo, as posições dos veículos e a presença de seu primo Ryan estavam todos alinhados com sua declaração. Mais importante ainda, Marcus estava usando um dispositivo de monitoramento de tornozelo ordenado pelo tribunal relacionado a uma acusação anterior não relacionada. Os dados de GPS desse monitor forneceram um registro minuto a minuto de seus movimentos. Depois de sair do posto de gasolina, Marcus dirigiu diretamente para a casa de sua mãe em Goose Creek, chegando às 9h05. Ele permaneceu lá até às 6 da manhã seguinte, quando saiu para seu trabalho na construção civil. O monitor de tornozelo nunca registrou nenhum sinal próximo aos locais que o telefone de Elowen indicaria mais tarde. Os investigadores verificaram os registros de emprego de Marcus, conversaram com seu supervisor, que confirmou sua presença no local de trabalho na segunda-feira, e entrevistaram membros da família que o viram com as crianças no domingo à noite. 48 horas após o registro do boletim de ocorrência de pessoa desaparecida, Marcus foi efetivamente eliminado como suspeito do desaparecimento de Elowen. No entanto, as redes sociais continuaram a difamá-lo, com usuários criando teorias elaboradas sobre como ele teria burlado o monitor de tornozelo ou contratado alguém para prejudicar Elowen em seu nome. Enquanto isso, os registros do celular forneceram informações cruciais sobre os movimentos de Elowen depois que ela saiu do posto de gasolina. Seu telefone se conectou a uma torre perto de Somerville às 8h52, sugerindo que ela havia dirigido para noroeste, em vez de para o sul, como Marcus inicialmente acreditava. Às 9h17, seu telefone se conectou a uma torre no condado de Orangeburg, a quase 96 km a sudoeste de Charleston. Câmeras de trânsito ao longo da Interstate 26 capturaram seu veículo indo para oeste em direção a Columbia. Mas então o padrão se inverteu. Às 10h03, seu telefone voltou a ser detectado perto de Somerville, indicando que ela havia dado meia volta e estava indo para o leste. Uma câmera de segurança em um shopping center fechado em Somerville registrou seu CR-V passando pelo estacionamento às 10h28. Ela parecia estar sozinha no veículo. O mais intrigante foram os dados que mostravam seu telefone conectando-se repetidamente a uma torre perto de um grande complexo de apartamentos em North Charleston, entre 23 e 1 horas da manhã. O sinal permaneceu estacionário por longos períodos, sugerindo que o veículo estava estacionado. Quando os investigadores vasculharam o complexo com a fotografia de Elowen, nenhum morador a reconheceu. Ninguém se lembrava de ter visto o veículo dela no estacionamento naquela noite. O complexo tinha câmeras de segurança, mas as imagens daquela noite foram automaticamente sobrescritas após 72 horas, antes que a polícia soubesse que deveria solicitá-las. Na quinta-feira, 4 de fevereiro, 3 dias após Elowen ter sido dada como desaparecida,
Um proprietário chamado Gerald Hutchins estava inspecionando um terreno arborizado de sua propriedade no condado de Berkeley, a cerca de 72 quilômetros a noroeste de Charleston. A propriedade consistia em 32 hectares de floresta de pinheiros, com várias estradas florestais não pavimentadas que a atravessavam. Hutchins visitava o terreno 1 ou 2 vezes por mês, para verificar se havia descargas ilegais ou invasões. Enquanto dirigia sua picape por uma das trilhas estreitas de terra, ele notou marcas de pneus que pareciam recentes, cortando profundamente a terra macia. Seguindo as marcas ao redor de uma curva, ele avistou um Honda CR-V prateado estacionado em uma pequena clareira a aproximadamente 180 metros da estrada principal. O veículo estava posicionado de forma estranha, com a frente voltada para um matagal denso e a traseira voltada para a trilha. Havia lama endurecida ao longo da parte inferior do veículo e espalhada pelas portas. Hutchins se aproximou com cautela. O veículo estava destrancado e quando ele espiou pela janela do lado do motorista, viu uma bolsa no banco do passageiro, um celular no console central e vários itens pessoais espalhados por todo o lado. Não havia ninguém dentro. Preocupado que alguém pudesse estar ferido na floresta, Hutchins ligou para o gabinete do xerife do condado de Berkeley. Os policiais chegaram em 20 minutos. A placa correspondia ao veículo registrado de Elowen Carver. No interior, os investigadores encontraram a carteira dela contendo a carteira de motorista, 3 cartões de crédito e $47 em dinheiro. O celular estava desligado, mas não danificado. Uma bolsa de maquiagem estava no banco de trás, ao lado de uma sacola reutilizável cheia de roupas limpas. Na área de carga, eles descobriram o que pareciam ser bilhetes de loteria, talvez 2 dúzias deles, amarrados com um elástico. Havia também um tablet infantil que pertencia a Iris. Fora do veículo, caído na grama a cerca de 3 metros da porta do motorista, os investigadores encontraram um lenço de cetim preto para o cabelo. Esse detalhe chamou a atenção dos familiares como significativo. Elowen usava um lenço para o cabelo quase todas as noites para proteger o cabelo enquanto dormia, e ela estava usando um quando Marcus a viu pela última vez. Esses lenços se ajustam perfeitamente e não caem facilmente durante atividades normais. O fato de estar no chão sugeria que Elowen o tinha removido rapidamente ou que tinha havido algum tipo de luta física. Os técnicos forenses examinaram o veículo durante os 2 dias seguintes. Não encontraram vestígios de sangue em nenhum lugar dentro ou fora do CR-V. Não havia sinais de entrada forçada, vidros partidos ou estofos rasgados. As únicas impressões digitais recuperadas pertenciam a Elowen, aos seus filhos e a Marcus, todos eles com motivos legítimos para estarem no veículo. O volante, as maçanetas das portas e a alavanca de câmbio apresentavam claramente as impressões digitais de Elowen, sem indícios de que outra pessoa tivesse dirigido o carro. No entanto, o exterior contava uma história diferente. O veículo estava coberto de lama seca, particularmente espessa ao redor dos arcos das rodas e da parte inferior da carroceria. A lama continha traços de argila vermelha comum na região, mas também vegetação e solo consistentes com a condução em terreno não pavimentado e potencialmente pantanoso. Os investigadores determinaram que o veículo havia sido conduzido extensivamente fora da estrada antes de ser abandonado neste local. As autoridades policiais lançaram uma operação de busca intensiva. Unidades K9, especializadas em rastrear pessoas vivas, foram trazidas, seguidas por cães cadáveres treinados para detectar restos humanos. Helicópteros equipados com câmeras de imagem térmica sobrevoaram a área em padrões de grade.
Grupos de busca voluntários organizados por Denise Fletcher vasculharam quase 300 acres de floresta circundante ao longo de uma semana. Eles não encontraram nada. Nenhuma roupa, nenhum pertence adicional, nenhum sinal de que Elowen tivesse se afastado do veículo em qualquer direção. Os cães farejadores de cadáveres não mostraram interesse em nenhuma área específica, sugerindo que não havia restos mortais humanos nas imediações. Era como se Elowen tivesse simplesmente evaporado no momento em que saiu do carro. Os investigadores entrevistaram todas as pessoas ligadas à vida de Elowen. Conversaram com clientes de seu estúdio de tatuagem, vários dos quais mencionaram que ela parecia distraída nas últimas semanas. Interrogaram seus ex-parceiros, incluindo Marcus e o pai de Callum, um motorista de caminhão de longa distância chamado Derek Sullivan, que estava no Texas na época do desaparecimento. Entraram em contato com seu senhorio, seus vizinhos, seu cabeleireiro, qualquer pessoa que pudesse fornecer informações sobre seu estado mental. Um detalhe emergiu que os investigadores acharam particularmente intrigante. De acordo com Marcus, a mãe de Elowen, Patrícia, acabou revelando informações sobre outro homem na vida de Elowen. Patrícia alegou que Elowen estava envolvida com alguém que se tornara possessivo e controlador, alguém que Elowen temia. Quando Marcus pressionou por detalhes, Patrícia foi vaga, dizendo apenas que essa pessoa ligava repetidamente para Elowen e que ela acreditava que ele poderia ser responsável pelo desaparecimento de sua filha. Marcus ficou frustrado com o que percebeu como relutância de Patrícia em compartilhar essas informações com a polícia. Em um vídeo que postou online várias semanas após o desaparecimento de Elowen, ele abordou diretamente a questão, questionando por que Patrícia ocultaria detalhes potencialmente cruciais dos investigadores. Ele sugeriu que esse indivíduo poderia trabalhar na área de segurança pública, o que poderia explicar tanto a hesitação de Patrícia quanto o fato de chamadas bloqueadas continuarem chegando ao telefone de Elowen, apesar de suas configurações de segurança. Quando os investigadores finalmente entrevistaram Patrícia em profundidade sobre o homem misterioso, ela forneceu informações concretas limitadas. Ela confirmou que Elowen estava saindo com alguém casualmente nos meses após seu rompimento com Marcus. Mas Elowen tinha sido deliberadamente reservada sobre o relacionamento. Patrícia nunca conheceu essa pessoa, nunca soube seu nome completo e só sabia o que Elowen escolheu compartilhar, o que não era muito. O que Patrícia lembrava era o crescente desconforto de Elowen com o relacionamento. Em meados de janeiro, Elowen aparentemente tentou terminar o relacionamento, mas o homem se recusou a aceitar o rompimento. Ele ligava constantemente, aparecia em seu estúdio sem avisar e, de acordo com Elowen, fez ameaças veladas sobre o que aconteceria se ela tentasse se mudar para a savana sem ele. Patrícia disse que Elowen se referia a essa pessoa como perigosa e manipuladora, mas nunca forneceu detalhes específicos que ajudassem a identificá-la. Os investigadores solicitaram os registros completos do telefone de Elowen, incluindo registros de chamadas e metadados de mensagens de texto. Embora pudessem ver os números bloqueados que a haviam ligado dezenas de vezes, não conseguiram rastreá-los até um indivíduo específico. As chamadas eram originadas de serviços baseados na internet que mascaravam o número e a localização reais do chamador. Sem um mandado para esses serviços, o que exigia causa provável que eles não tinham, a identidade do chamador persistente permaneceu desconhecida. A teoria da magia continuava a intrigar tanto os investigadores quanto o público. As imagens da câmera Ring de Helen Rodrigues mostravam Elowen admitindo explicitamente praticar magia popular para fins benéficos e prejudiciais. O momento era inegável.
Ela foi flagrada realizando um ritual na quarta-feira, exibiu um comportamento cada vez mais paranoico ao longo do fim de semana e desapareceu na noite de domingo. Aqueles familiarizados com essas tradições espirituais apontaram que ser observado durante tal trabalho acredita-se que reverta a intenção, potencialmente fazendo com que o praticante sofra o destino que pretendia para outra pessoa. Havia também o telefonema perturbador de Marcos na terça-feira, 25 de janeiro, quando Elowen afirmou que seus 4 relacionamentos anteriores haviam terminado em morte e que ela havia desejado essas mortes. Os investigadores tentaram verificar essa afirmação pesquisando o histórico de relacionamentos de Elowen. Eles identificaram 3 homens com quem ela havia namorado seriamente antes de Marcos, mas não encontraram evidências de que algum deles tivesse morrido. Um morava na Flórida, outro na Virgínia, e o terceiro estava preso na Carolina do Norte. A 4ª pessoa, em sua suposta contagem, não pôde ser identificada. Não ficou claro se Elowen estava falando metaforicamente, tendo alucinações ou se referindo a relacionamentos que os investigadores não conseguiram rastrear. Alguns teorizaram que Elowen havia passado por uma grave crise de saúde mental em seus últimos dias. Seu comportamento, a paranoia de estar sendo seguida, as previsões apocalípticas sobre a morte, as visões que ela alegava ter sobre Marcos morrendo em um acidente de carro, tudo apontava para alguém em profundo sofrimento psicológico. É possível que ela tenha entrado naquela floresta em um estado de confusão ou pânico, se afastado do veículo e sucumbido às intempéries, ou sofrido um acidente que deixou seu corpo em um local que os pesquisadores nunca alcançaram. Outros acreditavam que o perseguidor era real e que quem quer que estivesse ligando de números bloqueados finalmente havia colocado suas ameaças em prática. O fato de o carro de Elowen ter sido encontrado tão longe de qualquer estrada principal, em um local onde ela não tinha motivo aparente para estar, sugeria que ela poderia ter sido forçada a ir para lá. O lenço de cabelo desaparecido poderia indicar uma luta, embora a falta de outras evidências físicas tornasse essa teoria mais difícil de sustentar. Em 15 de junho de 2022, chegou o 30º aniversário de Elowen. Patrícia organizou uma pequena reunião em sua casa com familiares próximos. Ela preparou a refeição favorita de Elowen, camarão e grits com pão de milho, e comprou um bolo na padaria que Elowen sempre amou. Iris e Callum estavam lá, embora Iris fosse muito jovem para entender completamente por que sua mãe não estava presente. Callum havia parado de perguntar quando sua mãe voltaria para casa, e suas perguntas, gradualmente, se transformaram em silêncio nos meses anteriores. Patrícia acendeu 30 velas no bolo, uma para cada ano de vida que sua filha deveria estar comemorando. Enquanto ela e os outros adultos cantavam parabéns para alguém que não estava lá, Patrícia pensou na previsão de Elowen. Sua filha tinha certeza absoluta de que não viveria para ver esse dia, e ela estava certa. 3 anos se passaram desde aquela noite no posto Shell, quando Elowen se afastou de seus filhos e desapareceu na escuridão. Iris tem 7 anos agora e tem apenas vagas lembranças de sua mãe. Callum tem 10 anos, idade suficiente para entender que sua mãe se foi, mas jovem o suficiente para ainda ter esperança de que ela possa voltar. De acordo com Patrícia, Callum às vezes pergunta se eles poderiam manter sua mãe trancada em segurança na casa caso ela voltasse, para que ela nunca mais pudesse sair. O caso continua aberto, mas sem solução. Nenhuma prisão foi feita. Nenhuma testemunha apresentou informações que levassem a investigação adiante. O gabinete do xerife do condado de Berkeley afirma que continua seguindo pistas, mas essas pistas têm se tornado cada vez mais raras com o passar do tempo. O homem misterioso mencionado por Patrícia nunca foi identificado.
Apesar da extensa investigação, a polícia não encontrou nenhuma evidência de alguém que correspondesse à descrição de um ex-namorado controlador com meios e motivos para prejudicar Elowen. A caixa que Helen viu ela enterrando ou desenterrando nunca foi recuperada. O sedã azul escuro que Elowen temia nunca foi localizado ou confirmado como existente. Há uma recompensa de $5.000 por informações que levem à resolução do desaparecimento de Elowen Carver. Qualquer pessoa com informações sobre o que aconteceu deve entrar em contato com o gabinete do xerife do condado de Berkeley. Elowen disse a todos que não chegaria aos 30 anos. Se ela viu seu destino se aproximando ou de alguma forma o causou por meio de suas próprias ações, continua sendo uma das questões mais perturbadoras em torno de seu desaparecimento. Em algum lugar nas florestas de pinheiros da Carolina do Sul, ou talvez em algum lugar muito além delas, a resposta para o que aconteceu com Elowen Carver espera para ser descoberta.